Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel deste programa. Fiquem com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Questão de Ordem. Aqui, como sempre, a gente descomplica a política de nossa cidade. Nosso programa já tem o nome de um dos artifícios mais usados nas casas públicas legislativas do país, já com essa intenção, aproximar você da Casa do Povo de Salvador. Agora temos um novo formato, a gente vai direto aos 43 gabinetes dos vereadores de Salvador. O nosso convidado é o seguinte: em 2020 ele foi eleito vereador pelo PSDB com o compromisso de realizar um mandato participativo e aberto ao diálogo. Em 2024, ele foi reeleito vereador do PSDB, ampliando a sua votação em 60% em relação ao pleito anterior e reafirmando o compromisso de um mandato com a participação popular. Equilibrado, bom senso e diálogo. Nosso entrevistado é o vereador Daniel Alves. Tudo bom, vereador? Tudo bem, André. Excelente a ideia do programa, né? O nome, como você mesmo disse. E vamos começar. Pois é, uma coisa que a gente estava aqui conversando nos bastidores e que eu reparei no gabinete do vereador, não que mesa cheia seja sinônimo de desorganização, não é isso. Mas uma mesa muito organizada. É claro que a TV Câmara, quando vai gravar um programa, qualquer TV, tem que produzir o ambiente. O seu não deu tanto trabalho. Eu acabei elogiando, perguntando por brincadeira se era sempre assim. E eu achei que o senhor diria que não, depois disse, não, realmente eu gosto. E eu lembrei, o gestor, né? Exato. Comecei, né, eu comecei minha vida profissional trabalhando na rádio. Isso. Trabalhando em rádio, sou formado em publicidade, propaganda e marketing. E fui trabalhar em rádio e depois eu fui ser gestor, né? Abri um restaurante e comecei minha vida profissional empresarial. E eu acho que mesa com muita coisa em cima é trabalho parado. Né? A mesa tem que estar limpa. Ou dá para resolver ou não dá. Se não dá para resolver, joga fora. Se dá para resolver, resolve logo. Porque quanto mais você deixa coisa em cima da mesa, é mais trabalho que você não está dando continuidade. É aquela coisa do procrastinar, né? Exatamente. O que a gente ouve muito, vereador, é que quem faz a roda girar, né? Quem faz as coisas funcionarem, serem movimentadas, é quem empreende. É o empresário, é o empreendedor, é o trabalhador. Você vem com esse pensamento também? Venho. Empresário não é só o grande empresário, porque todo mundo, quando ele vê o empresário, já pensa no empresário da multinacional, né? Já pensa naquelas grandes empresas. E, por exemplo, mais de 70%, salvo engano, nas estatísticas, dos empregos são gerados pelo micro e pequeno empresário. Né? Hoje nós temos a MEI, então o empresário, quando a gente fala, não é só o rico. Né? Você tem empresários de classe média, você tem de classe mais baixas, então eles são... Para mim, a coisa mais importante é a gente gerar emprego. O emprego traz dinheiro, dignidade, melhora na qualidade da vida das pessoas, das famílias. Então, o empresário que tem essa capacidade de fazer. Não é o governo, né? Você não pode botar que o governo seja o maior empregador. Então, por isso que a gente tem que... Isso é extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso, exatamente. E assim, agora a gente ouve falar muito que o empresário, de um modo geral, passa por muitas lutas e muitas dificuldades para poder empreender, para poder manter seu negócio. Você encontrou também isso no seu caminho? Muito, muito. É muita burocracia. Eu, quando estou legislando aqui, ou quando estou analisando dentro das comissões, eu sempre penso na burocracia, nas obrigações que o empresário ele tem que cumprir e que muitas vezes não são efetivas, não trazem a proteção nem para o consumidor, nem para a sociedade, muito menos para o empresário. Então essa avaliação é muito importante, porque às vezes a gente cria uma regra, nossa regra, nessa lei, é importante porque vai proteger o consumidor. No final das contas, você está gerando uma burocracia e você não está protegendo o consumidor. Então é muito importante que o Brasil comece a diminuir a nossa burocracia. Que é importante ter, tá, André? Não é que eu sou contra regras que regulamentem o empresário. Eu acho que tem que ter, porque se você não criar regras, você fica num ambiente que você não sabe muito quais são os parâmetros. Mas se você criar em excesso, você termina prejudicando a todo mundo. Você acha que de vez em quando é preciso fazer uma reforma, uma reformulação? Era preciso fazer isso em relação... Eu acho que constantemente a gente tem que estar repensando, né? Não só na questão da legislação, como na própria vida pessoal, né? Você fazer uma análise se foi positivo, se não foi positivo, se vale a pena continuar, e assim também para as leis. Só que o Estado,
quando a gente fala de lei, ele é muito mais pesado, né? Você repensar, reformular, ele é muito mais difícil. O senhor trabalhou em veículo de comunicação e em algum momento você falou mal da política e dos políticos? Não. Eu acho que críticas todo mundo tem, né? A política como ela é, mas ela é política há muito tempo. Tem como melhorar? Tem, mas você não muda completamente. Então, eu já falei isso de políticos, não da política. Essa é a forma que a gente tem. Pode não ser a melhor, mas não tem outra melhor. A nossa democracia pode não ser boa como as pessoas esperam, mas até então não existe uma outra forma melhor de se governar. Então, nunca cheguei a falar. Eu também ficava mais na parte administrativa, não estava na parte da frente dos veículos. O senhor se considera de centro, centro-direita, centro-esquerda? Qual a sua posição? Se fosse futebol, você jogava onde? Rapaz, eu jogava ali no meio de campo. Essa questão de ideologia que vem se discutindo cada vez mais, né, termina que eu acho que engessa as pessoas, porque terminam colocando você num rótulo. Então, quando eu digo que sou de centro, as pessoas vão para o lado pejorativo do centrão. E eu discordo completamente, né? Ou que chamam de murista. E eu acho que o pensamento de todo indivíduo ele é único. Então, em alguns determinados momentos, você vai ter uma pauta mais para o que dizem de esquerda, uma pauta mais para o que dizem de direita, e você vai em cima do que é o seu indivíduo. Então, hoje, às vezes, quando você rotula ideologicamente, a pessoa termina, por mais que ele acredite que aquele outro caminho é melhor, mas ele fala, não vou pensar, não vou me expor dessa forma porque vão me rotular de uma forma diferente. Então, eu me considero uma pessoa de centro. E é engraçado que quando eu estou com um lado, me chamam do outro. E quando eu estou com outro, me chamam de um. Enfim, porque eu sou autêntico, né? Eu não vou mudar o meu pensamento de acordo com rótulo para conquistar voto. Se for para eu ganhar uma eleição, eu ganho. Se for para perder, mas eu acho que ser autêntico hoje é o que a gente precisa aqui no Brasil. Sua área de empresariado foi bares e restaurantes, não é isso? Bares e restaurantes. E empresariando, sendo o dono do negócio, naturalmente o empresário é o dono do negócio, tendo a caneta na mão, o senhor passou por uma transição, porque quando chega aqui na Câmara, o senhor sabe que o senhor não é dono, lá o senhor é dono. Como é que foi entender que, poxa, lá você conseguia facilmente mover as ações, aqui você tem que passar por muitas etapas até conseguir, como é que foi isso? André, eu estagiei, depois trabalhei, carteira assinada, depois empreendi, depois eu saí, fui Relações Governamentais da FIEB, na época, né, que foi a minha primeira relação mais profissional, apesar de ser uma instituição privada, né? Mas ela tem uma relação forte com a política, com o público. E depois eu entrei. Eu, na verdade, entrei na política através da política empresarial. Política tem vários tipos de política. Por isso que estava falando, você já criticou, você tem a política do condomínio, né? Que você tem uma convenção coletiva que todo mundo desce para votar, que ali você estabelece as regras. Você tem a associativista, que foi quando eu entrei na política, que são o segmento todo se reúne, escolhe o presidente. Eu fui presidente da Brasel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e que lá você discute a política empresarial. E você tem a política partidária. Então eu vim. E você tem a política que foi quando eu comecei lá atrás, que eu fui do Grêmio. Isso, o Grêmio da escola, que também é uma política. Estudou? Então, eu estudei. Estudou? No Colégio São Paulo. Colégio São Paulo. Então eu fui do Grêmio do Colégio São Paulo, ganhei, perdi a eleição. E então, assim, tem vários tipos de política. A partidária foi justamente nessa transição, né? Que eu era na associativista e tinha uma lei que impactaria diretamente o segmento de bares e restaurantes. E aí eu vim para a Câmara para discutir, na época, com um proponente, que era Léo Prates, que hoje é deputado federal. E eu sou amigo de Léo Prates também desde de infância. E na época, a gente discutindo, a gente juntou algumas associações que tinham interesses diretos, mas contraditórios, né? A Associação dos Food Trucks tinha um interesse e a dos bares e restaurantes tinha outro. E dali se construiu uma lei onde protegesse os dois e atendesse os interesses dos dois. E ali também, sem que um fosse inimigo do outro. Sem que um fosse inimigo do outro. É quase unir os uberistas e os taxistas. André, isso é importante, né? Porque hoje as pessoas falam, estão brigando no plenário, mas quando saem, estão tomando cafezinho junto.
assim, lógico que existe inimizade na política, mas o fato dele ser meu adversário não me torna ele meu inimigo. Né? Então, ideologicamente, a gente está numa mesa de bar, você deve ter amigos que têm uma ideologia e você tem outra, e vocês disputam ali ferrenhamente qual é a ideologia melhor, mas no final das contas você está tomando sua cerveja. Então, a política, o ideal é que seja assim, né? Que você faça os acordos, que você saiba ceder e que você saiba o momento de não ceder também. E aí é assim que surgiu, e essa lei do food truck talvez tenha sido meu início, meu despertar para a vida daqui da vereança, porque foi a primeira vez que eu vim constantemente, apesar de ser presidente já da Brasel, né, foi essa que me fez mais ativo mesmo, da gente negociar, da gente discutir, de ser uma lei aprovada. Então, e que o proponente foi Léo, e que depois eu vim trabalhar como chefe de gabinete dele. No empresariado, o senhor costumava ouvir os seus subalternos, por exemplo, num bar, num restaurante, eu acho que quem saca muito do negócio é o garçom. O garçom tem muita coisa, se ele souber peneirar. Na política, o senhor faz a mesma forma? Fez isso lá e faz aqui na política? Todo mundo sabe um pouco de bar e restaurante. Não tem um que senta numa mesa e que não vai dizer a forma de fazer. Não, diminui o preço do chopp, aumenta o preço do chopp. Aumenta o som, diminui o som, troca a música. É importante você ouvir, né? Porque realmente você tem que entender o que é que as pessoas querem, e na política mais ainda. O vereador, quando ele entra para ser vereador, ou político, não vou só falar de vereador, deputado, legislativo, ele não sabe de tudo. Então, por isso que a gente tem ao nosso lado classes, pessoas que estão vivenciando dia a dia as suas dificuldades. Classes, por exemplo, aqui na Cefaz, né? Você tinha os fazendários que eles transformaram em auditores fazendários. É o caso de um colega fazendários. No caso do Silvio Humberto, que é seu colega. Silvio Humberto é auditor fiscal. Fiscal. Eles eram agentes enfim. E aí a gente fez a mudança da nomenclatura. Por quê? Porque naquele momento era importante essa mudança da nomenclatura para que eles pudessem estar enquadrados dentro do fisco, né? De uma mudança, caso houver uma mudança administrativa. Então, para mim, como vereador, eu só consegui canalizar aquela necessidade de um grupo, de uma classe, assim como foi a classe de empresários, assim como são dos auditores fazendários. Então, é importante que seja participativo, né? Projetos que as pessoas propõem, às vezes passam por uma dificuldade. Rapaz, se tivesse uma lei que você regulamentasse isso de uma forma mais clara, né, e que caso alguém sofra algum tipo de injustiça, você possa, dentro da justiça, você ter aquele parâmetro a ser seguido, né? Foi o caso, por exemplo, de uma lei que eu propus, que para mim talvez foi a lei de maior repercussão, do material escolar. Que as grandes empresas, as grandes empresas de educação começaram a comprar as escolas e começaram de diversas formas, para mim, cometer abusos, de obrigando os pais a comprar uma venda casada, né? Venda casada. O meu, na verdade, não era só a venda casada, né? Era a questão da obrigatoriedade da compra, porque a venda casada é quando você bota uma coisa para comprar outra, né? E as pessoas falam muito do sistema digital para os livros didáticos. A minha questão era que o não reaproveitamento do material. Então, a gente, na minha infância e adolescência, a gente via muito, não risca não, que seu irmão vai usar, o seu vizinho, o seu primo. Você tem 2 filhos de idade. Eu tenho 2 filhos. E aí, assim, essa imposição é, para mim, um abuso, né? A imposição do material, já que a história medieval, se tiver alguma pequena mudança da Idade Média, você vai ter uma apostila, você resolve, né? Exatamente. Então, eu construí junto com pedagogos, diretores de escola, coordenadores de escolas particulares, principalmente porque isso atinge só as escolas particulares, e a gente construiu essa lei de que a cada 3 anos pode ser obrigatório, porque é um tempo que razoável. Deu para aproveitar para 3 filhos. Exato. E aí você teve que se dispor com sua classe, com o empresariado, de alguma forma, né? Lógico. Assim, quando eu falo, eu não defendo nenhuma bandeira cegamente. Eu acho que o fato de você proteger, entender que o empresário é quem movimenta, né, quem gera os empregos, né, quem sustenta uma cidade, um estado ou um país, não quer dizer que eles também
não precisam ser regulamentados, né? Eles não precisam, de alguma forma, de algum tipo de controle. Porque se você deixar uma pessoa sem controle, ele tem um objetivo dele, que é diferente da sociedade. Dizem que na crise a gente cria. E você chega na vida pública eletiva, no meio de uma pandemia. Como é que foi essa loucura isso aí? Como é que foi isso aí? Foi uma fase muito difícil. Eu entrei na Secretaria de Saúde em 2019 e em 2020 chegou a pandemia. E a pandemia que todo mundo viveu foi diferente da pandemia que eu vivi. Enquanto todo mundo foi para casa, eu tive que ir para a rua. Então, tirei minha esposa e meus filhos de casa, porque a gente não sabia qual era o impacto. O que é que você trazia da rua todos os dias? O que eu trazia da rua todos os dias. Então, fiquei sozinho por um tempo. E, assim, a pandemia nem passou, né? A gente tinha que estar rodando o tempo inteiro. Foi um trabalho, modéstia à parte, que a Secretaria de Saúde do município fez com excelência. Pode ter tido até uma outra igual, mas melhor de trabalho. Assim, não foi falado nacionalmente, não foi elogiado nacionalmente. O secretário na época, Léo Prates, ele fez um trabalho espetacular. É difícil até a gente voltar, né? Apesar de ter pouco tempo, mas as dificuldades que a gente tinha, que eu vivi, não tinha material, você não conseguia comprar máscara, você não conseguia comprar luva. Tudo era novo, né? E não era só isso, a grande produção era na China. A China já tinha parado há muito tempo a produção, né? Eles já tinham entrado no lockdown há muito tempo. Então a gente não conseguia comprar material, a gente não conseguia comprar. Graças a Deus a gente conseguiu comprar respirador, porque terminou que eu vi muitas vezes, provavelmente secretários, ministros sendo injustiçados, porque eu sabia que o preço de respirador não tinha no mercado. Não tinha no mercado. Então, e quem tinha começou a vender muito caro. Então você tinha duas opções, ou você comprava ou você não comprava. Ou você não comprava. Graças a Deus a gente se antecipou, acho que o planejamento ele é fundamental. Eu me lembro de algumas reuniões lá na Secretaria de Saúde, quando a gente ainda falava, final de dezembro, olha, veio uma pandemia, essa de fato, vamos começar a se preparar. Então a gente começou a preparar os contratos, aditivar os contratos. Se pegar aí na história, você vai ver, a gente começou a aditivar os contratos do material de luva, máscaras. Quando chegou na hora, o cara não tinha como fornecer. A gente pagava 19 centavos, a máscara saiu para R$2. O cara não tinha porque o custo ficou muito alto. Então, o fornecedor passou por esse tipo de problema também, de não ter fornecimento. No final das contas, a gente com certeza conseguiu salvar muitas vidas, contratualizamos muitos leitos de hospital, aumentamos hospitais de campanha que tinham excelente qualidade e a gente conseguiu passar por um momento. E durante esse momento, eu saio da secretaria, já ali no final de 2020, do meio para o final, e que a gente já tinha, né, já tinha um conhecimento maior, porque o resto do mundo já estava passando desde o ano anterior, no final do ano anterior, então a gente já tinha mais ou menos. Foi quando a gente começou a se falar de vacina, e aí no início eu fiz até algumas leis voltadas para a pandemia, como leis essenciais. Tive alguns momentos interessantes também já como vereador, proteção ao segmento dos bares e restaurantes. É isso que eu ia falar. Lutar pela vacina, lutar também para esse setor sobreviver. André, não é só o setor sobreviver, é um setor essencial. Porque, mais uma vez, a gente fala como eu falei de empresário, fala de restaurante, acho que é aquele restaurante que você vai no final do dia, né, para fazer um happy hour, mas não é isso. Muitas vezes as pessoas não preparavam a comida em casa, então o delivery cresceu no mundo inteiro absurdamente. Então era manter naturalmente os empresários, porque ali tinham pessoas que necessitavam da questão do recurso, mas também manter para a sociedade uma entrega de alimento. No segmento a gente fala muito do alimento da confraternização e do alimento essencial, né? Eu estava na Secretaria de Saúde, você tinha restaurantes ali todos os dias, a gente fazia o delivery porque a gente tinha que almoçar. Então eu almoçava fazendo o pedido. Então a gente brigou por isso, brigou por um protocolo. O segmento de bares e restaurantes foi colocado como vilão, apesar de não ser, tinham outras questões, mas talvez fosse o menos importante, né, dentro das prioridades. E aí depois que se criar os protocolos para voltar com segurança, com afastamento, com aquelas questões técnicas que muita gente achava desnecessário, mas era uma forma até de você deixar o tempo inteiro todo mundo alerta que existia uma pandemia ainda. Isso. Me diga uma coisa, a gente sabe que é difícil separar
uma vida pessoal de uma vida profissional, mas por trás de um vereador tem um marido, um filho e um pai. Como é para a sua família entender? Porque você, como empresário, você é gestor do seu tempo. Como vereador, nem tanto, porque é muita coisa para fazer. Como é que é para dividir o tempo da vereança com a família? Como é que foi isso? Pior do que ser vereador, a pior profissão que tem de trabalho é o micro e pequeno empresário. Esses são 7 dias na semana, 24 horas, e você tem eu digo assim, um dos piores momentos de minha vida de trabalho foi realmente quando eu estava empreendendo a primeira vez. Qualquer problema que dá, as consequências são diretas, às vezes você não tem como repor. Depois vem a vida do vereador, né? Até mais do que a pessoa que você trabalha ali de segunda a sexta, porque quando chega aquilo ali você cumpriu sua função, né? A gente está, tanto empresário quanto político, ele está 7 dias na semana, 24 horas. Exatamente. A gente tem que entender o papel do vereador aqui em Salvador, acho que no Brasil inteiro, mas eu sei que Salvador, que é uma cidade muito carente, você vê muito vereador como aquele elo de ligação com a prefeitura. São poderes independentes, mas é o vereador que é o elo da população com o poder do Estado. Então, a gente tem que estar atento... São independentes, mas trabalham juntos, não tem como trabalhar separado. São independentes, mas um depende do outro. Né? E essa é a democracia, né? Você não existe um poder maior do que o outro, mas quando você é vereador, você tem que estar o tempo inteiro, porque quando você vai num bairro, teve um enchente, quem é o elo de ligação? O primeiro elo de ligação não é o secretário, não é o prefeito, é o vereador. Porque é o vereador que muitas vezes consegue direcionar, que falta muita informação. Eu falo muito da questão da Secretaria de Saúde, porque a gente informa, mas as pessoas não absorvem. Com a informação, o serviço seria muito melhor. Então, muitas vezes o vereador está lá e o primeiro suporte é de informação. É que nem o líder comunitário. Na verdade, antes do vereador vem o líder comunitário. Então, a primeira porta que bate é do líder comunitário, depois vem do vereador. E a gente precisa estar 7 dias da semana, né, o tempo inteiro. Mas você está, você está em casa resolvendo um problema, né, acorda de manhã, já está resolvendo outro, de noite já está resolvendo. Então, com relação à minha vida familiar, você tem que dar um jeito. Né? Eu vi aqui que você tem uma foto bonita na sua mesa, né? Aí tá a Marina, tá a Felipe, tá a Davi, sua mãe ali? Minha mãe, que é Marina também. Mas também duas Marinas. Gente, tem até música, fica até fácil fazer uma declaração de amor. Agora é o seguinte, quando olha para essa foto, a gente tá aqui aquela loucura, aquela coisa, olha para dar uma respirada, família é um combustível? Não tenho um pingo de dúvida. Eu, modéstia à parte, vou fazer uma propaganda, eu sou um paizão, desde do nascimento, e isso é importante que os outros falem, não que eu fale, mas eu já vou falando. Fiz questão de participar de todas as etapas da vida dos meus filhos. Até hoje, eu levo um filho, minha esposa leva um outro filho, né? A gente já mudou, porque eu acho que nesse dia a dia é que a gente começa a estabelecer as relações pessoais. E mais importante é quando você está do lado, a dedicação exclusiva. Então, de noite, quando eu chego, né? Às vezes eu consigo chegar mais cedo, às vezes eu consigo chegar mais tarde, mas independente disso, chegou em casa, é dedicação exclusiva. Para ver um filme, para conversar. Quando eu consigo almoçar em casa, porque é difícil, mas que eu estou com meus filhos, fundamental que todos almocem juntos no mesmo horário, nada de celular na mesa, né? Eu acho que o celular é uma coisa fundamental, não só das crianças, dos adultos também, porque às vezes os adultos chegam em casa, tá o filho lá e eles ficam no celular o tempo inteiro. Então, eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Então, para mim, a questão da dedicação termina que me faz... Eu estava conversando ontem com meu filho no almoço, dizendo, meu filho, eu não vou me sentir culpado no futuro, porque tudo que eu pude fazer por vocês foi uma conversa ontem, só estava eu e ele almoçando com o Davi, com o mais velho. Eu sinto que eu faço, né? Então eu não... Davi tem quantos anos? Felipe tem quantos anos? Davi tem 16 e Felipe fez 10 agora. Um fez 16 agora em junho e Felipe 10 em julho. Todo mundo torce para ele? Lógico, aí não tem nem discussão. Aí a única forma de não ficar lá em casa é se torcer para outro time. Em primeiro lugar, Bahia. Em algum momento o senhor pensou poxa, podia ter vindo antes para a vida política, ou vim na hora certa, ou não quero mais? O que é que passa por sua cabeça em relação a isso? Rapaz, vim na hora que Deus quis. A construção, eu nunca me planejei, né? Eu me planejei para ser empresário, enquanto eu estava na faculdade.
Aí eu me planejei para ser empresário, mas por isso antes passei por estágio, passei por CLT, e depois eu fui ser empresário, peguei financiamento, tive dificuldade, vendi carro para pagar conta. Graças a Deus eu tive uma condição familiar muito boa, né, de meu pai e de minha mãe, então eu tive oportunidades que outros não tiveram, mas não foi fácil, né, para ninguém. Então, e nessa linha do tempo, as coisas foram se juntando uma a outra. Depois virei presidente da associação, né? Depois da associação comecei a militar um pouco na política, porque a associação termina representando politicamente aquele segmento, e a vida vai seguindo. Então, assim, não tem nada que eu poderia ter começado antes ou comecei muito cedo, tudo veio na hora certa, no tempo certo, e eu sou grato a Deus por isso. Maravilha, a gente vai fazer um rápido intervalo, é coisa muito rápida, você não muda o canal não, e a gente volta. A gente falou política um pouquinho, falou mais de vida pessoal, a gente volta falando de política, pode ser? Com certeza. Não muda não, a gente volta já já. Pois é, de volta com o nosso programa Questão de Ordem, direto do gabinete do vereador Daniel Alves. Agora não tem mais mistério, você já sabe que é ele mesmo. Falamos muito sobre vida pessoal no começo, no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre política. Mas eu queria lembrar uma coisa para você que assiste o nosso programa. Ponta a câmera do seu celular e pro QR Code que aparece na tela. E você pode acompanhar tanto esse programa, se você perdeu o primeiro bloco, você pode assistir novamente por lá. E pode acompanhar toda a programação da TV Câmara, todos os programas de conteúdo e principalmente, a vida política dos vereadores de Salvador. Tudo que os vereadores fazem passa na TV Câmara. Não tem blog, não tem... Meus amigos aí de portal, jornalistas de plantão, podem até se aborrecer comigo, mas ninguém conhece a Câmara como a nossa TV Câmara de Salvador. Então, se você quer saber como é que a Câmara está, assista. Lá tem as audiências públicas, sessões ordinárias, sessões, tudo é passado ao vivo. As reuniões, as convocações, as comissões, tudo passa na nossa TV Câmara de Salvador. Vereador, nós fomos para a rua, né? Fomos para as ruas de Salvador e colhemos alguns pedidos. A gente sai do seguinte: você, por favor, mande um recado, faça um pedido, uma reclamação, um elogio, o que for, para os vereadores de Salvador, de um modo geral. E as pessoas vão e falam: eu queria mostrar para o senhor esse material. Ok? Ok. Mas como eu preciso de melhoria na rua, o posto de saúde melhor, tudo que a gente precisa. Os hospitais também, né? Não tem todo tipo de plano de saúde, fazer um exame, não tem. Aí muita gente não pode pagar. Eu gostaria que os vereadores de Salvador se preocupassem com os moradores de Salvador, que já são maiores de 60 anos, por exemplo. Porque eu vejo que as administrações são muito voltadas para as pessoas jovens. E eu vejo, por exemplo, os ônibus têm os lugares para os idosos. Quando a gente vai pegar o ônibus, tem uma pessoa jovem lá sentada. E não tem nada que atire dali. Se você tem vamos supor, um show na rua, quando você chega lá, tem um palco e tem a rua. Como se fosse um show só para pessoas jovens. Tem gente que quer sentar. Mais atenção aos buracos existentes na rua, imensos em toda a cidade. Ele cuida de uma parte da cidade, outra esquecida. Eu fui pegar um ônibus em Águas Claras, que é sentido a Lapa, sentido Campo Grande, não tinha transporte. Os transportes só tem aqueles bairros ali circunvizinho. Então você que é vereador, por favor, que venha pedir às autoridades competentes que possa trazer mais transporte possa se deslocar daquele local para outros bairros, inclusive sentido Campo Grande, sentido a Lapa, não tem. Melhorar do transporte coletivo, que está uma negação. Dia de domingo, trabalho de tarde, eu fico no ponto do ônibus, no comércio, a descer. Eu tenho que pegar um táxi para vir para casa. Eu gasto o quê? R$30 de táxi para vir para casa.
para chegar à minha residência, porque o transporte, eu chego no ponto 7 horas, saio 8, 9 horas da noite do ponto do ônibus, esperando o ônibus. O trabalho que vocês estão fazendo com a educação está muito bom, mas ainda precisa melhorar. Então vamos incentivar mais esses jovens através da leitura, das artes, tá? E da música, que é muito importante hoje em dia. Queremos que os vereadores, os políticos, olhem para nós, ambulantes, que nós precisamos. Nós somos pai de família, mãe de famílias, temos filhos para criar. Não precisamos dessas coisas que estão acontecendo hoje. Cuidar da nossa cidade, né? Cuidar da nossa cidade de Salvador. Iluminação e as pistas, né? O asfaltar, que é tanto buraco, tanto acidente que vem acontecendo, né? Cada um olhe mais para o próprio bairro em que ele mora. Principalmente de onde eles vieram, que às vezes as pessoas crescem e depois esquecem de onde vieram os votos que elegeram eles. Segurança, que eles prometem muito e não cumprem. É o que nós estamos precisando. Toda hora é assalto de carro, é roubo de carro. Inclusive eu já fui vítima de levar o meu carro, entendeu? Então é muito complicado. Entendeu? O que a gente espera deles é que agora eles façam alguma coisa por a gente. André, eu fiz anotações aqui, muitas perguntas genéricas, né, não objetivas. Educação, saúde. Eu anotei aqui e vou tentar falar algumas coisas. Quando eu me elegi vereador, uma das pautas minhas realmente era melhorar a qualidade de vida dos bairros, com infraestrutura. Isso para mim é fundamental porque eu, dentro de 4 anos do meu mandato passado e agora desses 2 que hoje eu estou, eu sei que eu consegui transformar algumas regiões. Né? E eu vou trazer, com relação até à informação, e eu não culpo, nesse exato momento eu não culpo a sociedade, que eu estava falando lá atrás, que é da burocracia, né? Existe também burocracia no Estado, de uma forma ou de outra. Muitas vezes o cara cobra do vereador uma coisa que é responsabilidade da prefeitura, que era responsabilidade do Estado. Como você mesmo disse, algumas coisas que é responsabilidade do governo federal cobra do município. Né? Um desses exemplos de uma das perguntas é segurança. Né? Ele fala da questão de roubo de carro ou da questão de segurança. Rapaz, esse senhor que disse que tem do carro roubado, ele tem 92 anos. Gente, a população está, graças a Deus, vendo mais. Graças a Deus. Que a gente fala da saúde, né? A gente pode falar até das evoluções, que aí não é partidária. Mas a questão da segurança, e eu digo até uma situação bem específica, eu na época estava tendo o assalto de bares e restaurantes, e eu como representante do segmento fui conversar com o prefeito. As pessoas estavam com medo de ir para os bares. Para os bares e restaurantes, né? E o prefeito, fui conversar com o prefeito, ele falou: Daniel, o que couber à prefeitura, você pode dar a palavra que eu resolverei. Só que eu não tenho como resolver, eu sabia disso, né? Eu não tenho como resolver. Então, o que a prefeitura pode fazer? Iluminação. Isso é uma das questões principais da segurança da parte do município. Roçagem, que às vezes o mato está alto, e aí você faz a roçagem. E ele tinha me dado autorização para garantir que eu faria o que quisesse. Agora, a gente não tem como mexer com a polícia, a gente não tem, mais importante, como mexer com a inteligência da polícia, porque não adianta você botar 15 milhões de policiais prendendo bandidos se você não age com inteligência, se você não corta o comércio de armas, se você não corta o comércio, o dinheiro, né? Não adianta botar não que não precise ser feito, né? Mas antes até de você botar a polícia na rua, você tem que botar a polícia na inteligência, né? Pegando a estrutura de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, essas coisas a gente não tem como fazer, a gente tem como cobrar. Né? Não é tão efetivo quanto um deputado estadual, mas a gente pode mandar ofício, a gente pode pedir solicitação. A Guarda Municipal, existem diversas questões sobre a Guarda Municipal. A Guarda Municipal lá atrás, quando começou, não podia ter nem arma. Eu não sei se você lembra disso. Lembro disso. Então, era uma discussão que se tinha. Depois dizia que não podia fazer abordagem. Então, a Guarda Municipal não tem a capacidade, a competência legal para estar fazendo um papel de polícia. Termina muitas vezes dando suporte para uma blitz, mas existe muito questionamento sobre isso. Tá? Então, dentro da segurança, o que o município pode fazer, eu falo município porque quem faz é a prefeitura. O que é que eu, como vereador, posso fazer é fiscalizar, que é o meu papel. O meu papel principal do vereador, os 2 papéis, é legislar e fiscalizar. Então, no meu papel de fiscalizador, eu posso estar cobrando da prefeitura ações com relação à segurança. Né? E, muitas vezes, quando vem projetos que possam estar... Porque a segurança não é só a polícia.
né? É você dar uma capacidade melhor para a pessoa sobreviver. Iluminar melhor as ruas. Iluminar melhor as ruas. Então, com relação à segurança, aí vem a questão. Cobra, mas isso aqui é principalmente governo do Estado. Hoje, a estrutura se discute até você fazer uma forma mais distribuída, mas hoje o dinheiro, o recurso, a obrigatoriedade é do governo do Estado. Eu não tenho como aumentar o efetivo policial, eu não tenho como colocar polícias em regiões, porque realmente é o governo do Estado. Bairro onde mora. Na verdade, as pessoas, até alguns vereadores, conseguem se eleger com relação dentro dos bairros onde moram, mas a gente, como vereador, tem que fazer mais bairros. E aqui tem uma questão que é o seguinte: hoje que eu vejo na política de dentro, talvez uma grande mudança de quando eu era fora da política para dentro da política, é que realmente vereador político que não trabalha nos 4 anos não consegue se reeleger. Verdade. Se você for ver a Câmara, ela tem talvez 30%, 40% todo ano. De renovação. De renovação. Alguns são por azar, às vezes escolhiam um partido que tinha gente mais forte, mas de uma maneira geral, esse retorno é direto. O vereador que não trabalha, que não está dando atenção nos bairros, que não está indo no final de semana quando tem um problema, não está indo durante a semana, não atende uma ligação, não vai resolver. Iluminação. Mais uma coisa que também é da prefeitura. O que aqui eu posso fazer é fiscalizar e sugerir. E aí vem um trabalho que realmente o vereador da base, ele faz muito porque ele cobra muito do secretário. Hoje Salvador ela tem 100% da sua iluminação é a LED, porque ela tem, além de ser bem mais econômica para o município, ela também tem uma capacidade de iluminação muito maior. Muito maior. Qualquer problema que você tenha na cidade, e aí vem você tem obrigações e deveres. A população tem que entender que ela tem deveres também. Então, qualquer problema que você tenha com iluminação, com buracos na rua, que eu vou te falar uma questão pessoal, mas acredito que seja da maioria. Da gestão de Assemineto para cá, a qualidade do nosso asfalto, né, que cresceu absurdamente. Tem buraco? Tem. Não, até o trânsito melhorou. Vai deixar de existir. Até o trânsito melhorou. Eu falava, na época, não tinha nada a ver com política, não era afiliado a partido, não tinha ido para a convenção. Na época da mudança, 2012, eu falei que o prefeito novo tinha que resolver 3 problemas. Era limpeza, né? Era o trânsito e o asfalto, né? Que a gente tinha um asfalto realmente bem complicado. Então, teve um buraco, existe um 56, que é a ouvidoria da prefeitura. Eu já fui verificar e quando eu era também chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, a ouvidoria ela passa um relatório mensal. Então é importante que todo de quantas ligações são para vocês? De quantas, são para a sua pasta. Exatamente, ele vai e aí você tem as zonas de calor. Por que é importante quando você faz, por exemplo, alguém me faz uma solicitação da iluminação? Daniel, minha iluminação tem um poste aqui em casa queimado. A prefeitura não tem como estar em todos os lugares. Eu faço, ligue para o 156, registre a ocorrência e eu já estou ligando aqui para o diretor para resolver. Por quê? É que nem a polícia, né? Falando de uma esfera estadual, ele tem que ter as zonas de calor. Porque você teve o seu celular roubado, você tem que dar queixa, por mais que não tenha acontecido nada. Por quê? Porque a polícia, que tem um sistema, ela vai ver quais são as zonas de calor, quais são as regiões que está tendo mais assalto, alocar viaturas. Essas informações são fundamentais, ainda mais com a tecnologia hoje em dia, que você pega o metadados, então você junta todas as informações, cria os filtros. É muito importante que você faça. Buraco, iluminação, é fundamental, 156. Quer procurar o vereador? Ótimo, o vereador pode ajudar. Por quê? Porque ele, com o papel dele de fiscalizador, vai para cima da prefeitura cobrando que aquele problema seja resolvido. Então, iluminação, buraco, são coisas que 156 da prefeitura, são responsabilidade da prefeitura e o vereador, o seu vereador, né, pode estar cobrando, sim, da prefeitura de uma forma mais efetiva. Caso não tenha uma resposta, ser mais incisivo, né, no nosso papel de fiscalização. Posto de saúde. Melhorias. Salvador é responsável pela saúde básica e média complexidade. Alta complexidade é Estado. Mas Salvador já criou o Hospital Municipal, que tem uma excelente qualidade, excelente de equipe médica, né, de atenção,
criou agora o Hospital do Homem, ali perto tinha um hospital que fechou, que era o Sagrada Família, hoje é o Hospital do Homem, ali perto da Igreja do Bonfim. Tem o Hospital do Coração, que eles estavam finalizando, que era ali perto do na Maralina. Sem contar a maternidade da Federação. A maternidade que foi inaugurada agora, que também era, que já tinha do Estado. O Estado cobrava, mas o município não tinha necessidade de fazer. Então, existe uma melhora. As unidades de saúde, a qualidade da infraestrutura da unidade de saúde não deixa nada a dever a nenhuma unidade particular. Todas têm, quase todas, até que eu gosto de fazer a ressalva, porque você tem algumas poucas unidades na rede que são muito antigas. Entendi. E que não tem como atender essa melhoria, só construindo uma nova. Então você tem ar-condicionado, você tem um atendimento dos médicos, você tem equipe formal, hoje você tem os hospitais. Então, você tem que estar... O que eu acho que pode melhorar, tá, André? É a questão da tecnologia. Hoje, a pessoa vai num posto de saúde para tentar marcar seu exame. Isso já pode ser melhorado. Já pode, ou prefeitura bairro... ou até pela internet, né? Pela internet, exatamente. Enfim, basicamente foram algumas questões. A gente tem ambulantes. Todos esses problemas, o que a gente tem que cobrar pelo presente, mas analisar o passado. As unidades, a gente só tinha uma UPA na cidade de Salvador. Hoje eu acho que são 10 UPAs na unidade em Salvador. Então, está sendo feito melhorias. A gente, na época, e até quando eu estava lá na Secretaria de Saúde, a gente tinha muita dificuldade de colocar médico nas unidades, não era por uma deficiência do Estado, era porque era concursado, o médico entrava, depois ele saía para outro emprego. Então, a burocracia do Estado de você fazer um concurso, chamar o médico para entrar, ter um prazo de 30 dias, termina que você não conseguia, como você tem um turnover, uma rotatividade muito grande, está atendendo. A gente colocou o médico PJ, hoje você dificilmente passa muito tempo sem ter um médico. Normalmente são 2 unidades, são 2 equipes, 3 equipes, 4 equipes. Então, quando você tem um médico e logo você repõe, até porque você tem uma quantidade grande de médicos querendo entrar. Então, André, basicamente, cobrar do vereador, o vereador cobrar da prefeitura. O que a gente pode fazer? Vou dar um exemplo de uma lei que eu estava propondo, que eu vou propor amanhã ou hoje, eu vou dar entrada. Então, como o programa não vai, ninguém vai furar. Vai furar antes. Mas, por exemplo, as médicas PJs, que são pessoas jurídicas, que estava falando que a gente resolveu o problema das unidades básicas de saúde. Elas, quando ficam grávidas, elas perdem o contrato. Então eu estou criando uma lei, como é que o vereador pode ajudar uma classe, né? Ou que se inclua uma cláusula no contrato que quando as médicas entrarem que ela tenha direito a uma licença, não é uma licença maternidade, porque não é igual, né? O termo não seria esse. Um auxílio maternidade, alguma coisa, que ela não perdesse o contrato dela, que ela pudesse gozar a sua licença maternidade, mesmo sendo uma médica PJ, porque a gente sabe que ela não é uma CLT, mas ela também não é uma empresa prestadora de serviço como um outro tipo. Ela é um profissional liberal que tem suas dificuldades também. Então, é mais ou menos como o vereador pode estar ajudando. Vereador, é o seguinte, a gente sabe que, eu gosto sempre de lembrar do seu passado, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, vocês estão vereadores, mas vocês são um quadro técnico, cada um na sua área. Administrar o dinheiro é uma coisa muito importante, né? Em todos os aspectos, em todos os setores, em todos os momentos da vida. Há quem diga que o brasileiro em si não sabe lidar com o dinheiro, não valoriza os seus centavos, que é o caso do americano, porque não aprende na escola, educação financeira na escola. Seria interessantíssimo. E a sua comissão principal de trabalho aqui, você participa de outras comissões, mas é a comissão de finanças e orçamento, né? O quanto é importante o vereador, o quanto é importante o trabalho da comissão de finanças, porque fala-se muito, lógico, a CCJ é a comissão mais importante, mas sem o dinheiro nada funciona. Qual o trabalho da comissão de finanças, vereador? O trabalho da comissão de finanças é a fiscalização da execução dos seus impostos. Então, qualquer peça orçamentária só passa pela comissão de orçamento, não passa pela CCJ. Então, a gente tem LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é do meio do ano, que ela dá diretriz do ano seguinte. Você tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é quando chega no final do ano, é a última lei a ser votada, que ela vai dizer o seguinte: a Secretaria de Saúde vai gastar 3 bilhões.
A Secretaria de Educação vai gastar 2 bilhões. Dentro desses programas existe o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele é votado no primeiro ano do prefeito, que é quem vai direcionar os próximos 4 anos. Eu sei que é muita informação, mas é fundamental, por quê? Porque é como a sociedade vai ver como o seu dinheiro vai ser investido. Então, quando a gente faz uma audiência pública, que a gente chama a população, que é uma outra coisa que a gente pode melhorar, tá, André? As audiências, os formatos das audiências públicas, para mim, eles ainda são arcaicos, são antigos, né? A gente precisa desenvolver uma forma onde a participação da sociedade seja mais efetiva. Aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai sugerir, rapaz, porque você tem o plano de saúde básica, você tem um de hospitais, a população pode participar tanto na escuta da prefeitura quanto na escuta da Câmara, como a população pensa em gastar esse dinheiro, certo? Então, muitas vezes você tem uma demanda de uma unidade de saúde, né? Que você hoje você tem a necessidade de uma unidade de saúde. Você vai ouvir aqui, na criação do PPA. O PPA vai ser dito que vai criar 5 unidades de saúde durante o processo do prefeito. Então, quando você tem uma demanda, no dia que a população se conscientizar que a força de fato está na população. Ah, mentira! Não, é verdade. O vereador, quando faz o seu trabalho, se a população não estiver a favor, vai trocar o presidente, o governador. Tem muitas variáveis? Tem, mas a força está realmente na população. As pessoas precisam pensar assim, inclusive. Quando a população, eu vou me chamar, você é um vereador. Qualquer evento que eu faça para uma classe, eu falo, se eu não tiver mobilização da classe, o meu pedido não tem o mesmo peso. Então, eu vou fazer uma reunião com segmento de bares e restaurantes. Na vigilância sanitária, a diretoria da vigilância sanitária, a secretaria, vai ter uma visão completamente diferente se eu estou mobilizado com muitas pessoas lá dentro falando dos seus problemas ou se eu vou sozinho. Então, a mobilização ela é fundamental para qualquer coisa. As pessoas não gostam de se mobilizar, as pessoas gostam de reclamar no WhatsApp. É verdade. Mas na hora que tem que partir, a única coisa que a gente pede é a presença. Então, eu passei muito problema não como vereador, mas como presidente da associação. Aqueles 20 problemas que eram importantíssimos, naquele dia foi, porque eu não tenho horário, não tenho isso. No final das contas, não tendo uma mobilização, a gente não consegue grandes transformações. Então, a sociedade precisa estar o tempo inteiro cobrando. Além de fiscalizar, vereador, a função do vereador também é fazer as próprias leis. O senhor acabou de dizer, inclusive, está fazendo uma. Quando o programa for pro ar, essa lei já vai estar, né, pronta para passar pelas comissões e para seguir, essa batalha já vai estar aprovada em relação à assistência às médicas CNPJ do município de Salvador. Mas já tem lei sua aqui, ó, Lei 9.684 de 2023, que é de sua autoria, que é sobre a prioridade para a matrícula de irmãos na rede municipal. Ou seja, era difícil para uma mãe, você que é mãe que está em casa assistindo nosso programa, que tem filhos, 2 filhos, 3 filhos que estudam na rede municipal de ensino. Antigamente você não conseguia, às vezes você não conseguia vaga na escola para os 3 filhos, aí fica um aqui, então a sua lei dá prioridade a essas mães, não é isso? André, me permita fazer um comentário aqui. Participação, mandato participativo, que eu falei, e a outra questão é mobilização e que eu falei que o vereador não sabe, né? O vereador deputado não sabe de tudo e precisa que as pessoas ajudem. São 2 leis que surgiram não por um problema comigo. Né? Porque surgiram por um problema de uma médica que me procurou porque estava grávida e falou, pô, Daniel, para mim é muito difícil, eu vou perder meu ordenado, meu salário, né, por 4 meses. Porque eu vou ter meu filho, Zero, isso não é um problema na minha vida. As leis surgem muitas vezes no problema dos outros. A questão da criança, uma mãe virou para mim, nessas visitas que eu faço nos bairros, virou para mim e falou, pô, Daniel, eu estou com um problema, eu tenho um filho que estuda numa escola e eu estou sendo obrigado a matricular meu outro filho em uma outra escola. Então, com essa lei, você dá prioridade, né? Naturalmente, você não pode botar acima da capacidade da sala, mas na hora da matrícula, é mais importante priorizar que os irmãos estudam na mesma escola. Então, são 2 leis que surgiram em cima do mandato de uma participação. Não é o vereador, o vereador está lá, tem que resolver. Rapaz, se a informação não chegar para o vereador não resolve nada. Tem que chegar a informação, tem que vir a participação, porque não pode viver só em cima das minhas experiências. E a satisfação, vereador, de ver uma lei
tão importante. Imagina, porque a gente fala assim no papel, né? Lei 9.000, parece uma coisa assim, mas se você lê o texto, o corpo da lei, ou seja, a tranquilidade de uma mãe de saber que ela não vai precisar mais se virar né? Não, os meninos vão sair, vão os 2 ou 3 para a mesma escola, vão voltar. Isso resolve a vida das pessoas. Resolve, principalmente da mãe, da escola pública, que é o transporte público, que tem que levar um, depois levar outro, que demora muito mais. Então, assim, são leis simples, mas que facilitam a vida de muita gente. Lei 9772 de 2023, que obriga as escolas a aceitarem o reaproveitamento dos módulos em livros. A gente comentou até um pouco no primeiro bloco, mas na área empresarial, mas isso teve que virar lei, né? Porque, assim, veja a importância do vereador. Se as associações de escolas se reúnem, se as associações de mães se reúnem, tudo isso é muito importante. Mas quando vocês se reúnem e procuram um vereador, a queixa, a reivindicação vira lei. E se vira lei, meu filho, tem que cumprir. Tem que cumprir. Né? Então, assim, hoje as escolas precisam trabalhar pelo menos por 3 anos os módulos e livros para que as famílias possam aproveitar por 2 ou 3 filhos. Vou contar essa história rápida, mais uma vez, com relação à participação. Um grupo de mães e pais de um colégio começaram a se reunir pelo valor que tinha dobrado, o valor do material de um ano seguinte, e pela obrigatoriedade de todo mundo comprar. Não era só a obrigatoriedade, era principalmente dobrou, só que você dobrou e você engessou. Você falou, você tem que, eu dobrei seu material e você tem que comprar na escola. E comprar todo ano. E comprar todo ano. Nisso gerou uma reunião, uma denúncia no Ministério Público. Eram mais de 200 pais, mas foram uns 15, 20 pais, para não ficar muita gente, no Ministério Público. E eu fui convidado para participar dessa reunião. No final, a promotora, que foi muito competente e que ajudou muito também, ela virou e falou, olha, infelizmente, eu não posso continuar mais do que isso, porque não existe nenhuma legislação. Rapaz, na hora eu saí dali do Ministério Público, eu não falei nada, né? Porque eu tinha que estudar constitucionalidade, etc, etc. E pronto, se criou a lei, que hoje fundamenta, se você for fazer algumas pesquisas, muitas ações do Ministério Público com as escolas porque ainda tem isso, eles não cumprem a lei. Então tem que acionar o Ministério Público, CODECOM, PROCON e você multar as escolas se eles continuarem fazendo. Provavelmente isso também inspira outros estados, outras cidades também, né? Perguntei, ela inspira outros estados. Essa lei que saiu daqui do município de Salvador terminou indo para outros estados e hoje esses grandes grupos de educação estão com um problema justamente porque essa era uma forma deles obrigar os pais a gastar mais dinheiro. E hoje eles estão com um problema no Brasil inteiro. Pois olha, a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter, mas eu ainda vou dar para o senhor 1 minuto e 3 segundos para o senhor se despedir do seu público. Então manda um recado para o pessoal, Bruno. Fica à vontade. Inclusive, dá o endereço, no Bahia Center, dá o 3º andar, o número da sala. O pessoal vem aqui tomar um cafezinho. Primeiro, queria agradecer a todos que acompanharam aqui a entrevista. Agradecer a TV Câmara, que está fazendo esse excelente programa, que já faz um excelente trabalho de cobertura da Câmara, que de fato é que mais cobre a Câmara. Queria deixar minhas redes sociais, danielalves.ssa no Instagram, e muitas leis e muitos contatos foram feitos através desse contato direto com as redes sociais. Querendo vir aqui no gabinete, através da rede social, que para mim é o melhor canal, pode marcar, pode vir aqui. Peço só que seja de hora marcada, porque às vezes pode não encher muito de gente, mas eu estou disponível. É importante que o meu mandato ele foi construído pela ajuda de todos e se mantém assim. E por isso que eu tenho que todo mundo tem o acesso ao meu gabinete, seja para fazer um pedido, seja para fazer uma informação, seja para parabenizar, para reclamar. Então agradeço a todos e contem comigo. Obrigado, vereador. Obrigado a você que nos presenteou com sua audiência. Não muda o canal, porque você sabe, né? A TV Câmara faz tudo pensando em você. O seu dinheiro é muito bem aproveitado e a programação que segue agora, com certeza, é pensando em você. Obrigado, vereador. Obrigado. Até o próximo programa.